Bom, eu publiquei ontem, dia 14 de junho de 2018, um vídeo que durou 1 hora, onde eu digo cujo título é justamente Olavo de Carvalho é uma farsa, desmascarando pseudoconceitos e pseudofilosofias, etc., o conservadorismo, uma grande parcela da direita extremista, dizendo que é uma difamação chamá-los de conservadores porque são radicais, cristianismo, etc., e os pseudoconceitos. Um usuário, antes de assistir este vídeo, é importante assistir aquele, se vocês tiverem paciência, porque eu leio comentários de ex-olavetes e também de pessoas de um olavete convicto, refutando todos os postulados dele. Só que, como sempre, eu sempre acho que fazer vídeos é algo muito superficial. Então, em alguns pontos eu fui muito superficial, sobretudo no que diz respeito o que eu chamo de pseudoconceitos. Este vídeo aqui é apenas para tratar dos pseudoconceitos. Porque um dos usuários que me segue e que tem trazido sempre comentários muito instigantes, chamado Lord Voldemort, e que eu aconselho que use o nome real dele. Bom, o primeiro parágrafo dele foi o seguinte, naquele vídeo sobre o Olavo de Carvalho. Antes de qualquer coisa, gostaria de agradecê-lo por incutir em mim uma nova concepção eidética sobre o cosmos. Graças à sua cosmovisão deleuziana, percebi a debilidade do apofantismo religioso. Me tornei agnóstico, o que cancela a natureza conservadora que existia no meu quadro axiológico. Bom, minha intenção mais íntima não é pregar e fazer com que as pessoas virem agnósticas. A minha grande preocupação filosófica vai ser sempre a ética e a potência. Mas a filosofia, criticando o conservadorismo, o status quo, os extremismos e a direita é algo importante. Agora, em relação aos fundamentalistas, em relação aos pseudoconceitos, ele diverge um pouco e traz coisas interessantes que eu quero dizer para vocês. Ele diz assim: paralaxe cognitiva e metacapitalismo. Primeiro, a paralaxe cognitiva. Embora conceitualmente não integre nenhum neologismo à filosofia, tratando-se mais de um esteticismo vocabular, embora possa ser usado como argumento de autoridade, que não condiz necessariamente com uma falácia, tal conceito serve para desvirtuar intelectualmente um impostor intelectual, tal como indivíduos que creem na teoria da simbiose celular, mas pregam o cristianismo aos quatro ventos. Isto não é uma falácia. Bom, em relação à paralaxe cognitiva, como eu deixo claro naquele vídeo, o que se tem usado nela é, como tudo no youtuber sênior, e este próprio usuário disse que eu não devo falar youtuber sênior porque ele nem usa mais o YouTube, mas enfim, eu não acompanho. Ele se tornou famoso pelo YouTube, de certa forma, mais famoso e tal, como é natural por causa do poder de disseminação. Mas os olavetes, as olavetes e o youtuber sênior até determinado momento, porque agora ele está vendo várias burradas e merdas que defendeu, e as figuras que o cooptam e o defendem, o problema da paralaxe cognitiva, como dos outros pseudoconceitos que eu já vou falar, é usá-la para desconsiderar as reivindicações da esquerda, por exemplo, os conceitos marxistas, e falar, não, Marx, por exemplo, vivia do dinheiro do sogro, qualquer coisa assim, que é o que e inventam muitas mentiras. Não, Marx usufruiu do Museu Britânico. E isso leva ao senso comum a falar em socialista de iPhone, comunista de iPhone, esquerda caviar. Quando na verdade não há nenhum problema em usar os recursos liberais para reivindicar outros recursos, outros modos
de política, de sistema, mesmo liberais ou do capitalismo. Não há problema nenhum divergir da sua própria classe. Ao contrário, isso demonstra inteligência, consciência. Demonstra uma dose importantíssima de autonomia. Entendeu? O problema da paralaxe cognitiva é essa. Ela é usada para isso. Por isso que eu digo naquele vídeo, falta de brio em contra-argumentar conceitos filosóficos. Isso que precisa ser dito. O estranho não é ser esquerda caviar. Não é ser socialista de iPhone, comunista de iPhone. O estranho é justamente ser, por exemplo, pobre de direita. Isso é muito estranho. Isso é criticável. Isso é completamente criticável. Mas aqui entra no nível do senso comum, não necessariamente no nível de uma defesa de um impostor intelectual. Então, este caráter do charlatão, do impostor, ele se apresenta justamente naqueles que muitas vezes defendem a paralaxe cognitiva. O uso, e isso você pode ir pesquisando pela internet, você vai ver as verdadeiras intenções. Por isso que eu digo que é uma falácia e são pseudo-conceitos, pseudo-ideias de impostores, porque são usadas para desvirtuar. Por exemplo, vou dar um exemplo mais certo. Ele continua assim: metacapitalismo, monopólio ou oligopólio efetuado através da transfiguração do capitalismo, laissez-faire, via complô estatal. Ou seja, são capitalistas que, por não desejarem concorrência, usam a máquina estatal para regular o mercado ao seu condão. Veja os cartéis da Anatel. Isso é um conceito, horas. Bom, em relação ao metacapitalismo e ao globalismo, ele continua: globalismo. Acabei de ler o artigo do Prometheus Liberto, que é um blog com algumas pessoas que gostam também de desmistificar e desmascarar o Olavo de Carvalho. E fica claro que eles evidenciam a teoria dos três poderes olaviana. Com algumas dissidências, ele concebe a possibilidade dessa esquematização global, entretanto duvide. Ele não chegou nem perto de quebrar a coluna vertebral da obra dele, pelo contrário. Bom, em relação ao metacapitalismo, globalismo, essas críticas, por que elas são falácias e farsas? E muitas vezes até, como a paralaxe cognitiva, argumento ad hominem. Porque ela supõe que existiria uma espécie de um outro tipo de capitalismo além do capitalismo certo, ou do capitalismo que é defendido pelos liberais, direitistas, conservadores. Haveria, em palavras concretas, e isso muitos deles dizem, um falso capitalismo, porque o capitalismo real não dependeria do Estado, etc, etc. O que deve ser considerado, e eu encontrei um texto bastante simples, assim, não é teórico, é apenas um comentário do site novaresistência.org, eu vou deixar o link aqui na descrição, é de que este metacapitalismo, capitalismo de compadrio, capitalismo de conchaves, capitalismo corporativista, né, que Olavo de Carvalho e seus seguidores, além de toda a direita liberal conservadora, adora falar, são mistificações. Quando descrevem tais fenômenos, trata-se apenas do capitalismo mesmo. E o texto deixa claro que, por exemplo, vários teóricos do século XIX faziam uma determinada analogia entre o capitalismo, a relação do capitalismo com a monarquia e capitalismo e monarquia. Bom, isso leva também à relação do clero, da igreja com o Estado, em todo o mundo antigo feudal, da Idade Média e mesmo depois. Isso mostra o quê? Que o capitalismo, na verdade, o texto chega a dizer que o capitalismo é um câncer. O que quer dizer, na verdade, é que o capitalismo ele se usa dos sistemas que forem importantes, que forem determinantes, seja o Estado, seja a monarquia, seja a própria igreja, veja os pastores. E um dos conceitos mais importantes de Marx e Engels, mesmo que eu não seja um marxista ortodoxo, um dos conceitos mais importantes é de que justamente o capitalismo
ele, além de vários outros elementos, ele mercantiliza a vida. Mercantiliza a vida. Mercantiliza o próprio Estado. Mercantiliza a nossa vida em comum. Tudo vira moeda de troca pura e simplesmente. Não que o dinheiro e a troca entre os bens não seja importante, mas tudo vira isso. A ponto de até as relações, etc. E isso leva a vários processos, inclusive humanistas, que o Bauman viu muito bem. O que isso quer dizer? Que durante a história do capitalismo, ele sempre vai se apropriar dos sistemas. Isso é próprio do capitalismo. Então essa separação entre um capitalismo de conchavos, capitalismo, etc., e um capitalismo certo, de concorrência, etc., um capitalismo certo e um capitalismo falso, é uma mentira. É uma farsa. Esta é a farsa do globalismo, desses pseudoconceitos, globalismo, metacapitalismo. É tudo capitalismo mesmo. É tudo capitalismo mesmo. Ninguém vai desconsiderar a relação promíscua entre o grande empresariado, os grandes capitalistas, sejam os Joesleys da vida, o Odebrecht, e a casta política. Isso existe. E no mundo inteiro. E como diria o Noam Chomsky, num vídeo que eu coloquei aqui, não há capitalismo sem Estado. Não há. Não há capitalismo sem Estado. E o capitalismo é corrupto. O Estado é corrupto. Há gestões mais corruptas, outras menos. Há capitalistas mais corruptos, outros menos. Mas a corrupção, hoje em dia, se você vê uma pesquisa, não se faz nada sem propina no mundo. Até submarino, eu estava vendo uma pesquisa disso. Vou colocar o link aqui se eu encontrar de novo. Mas o importante é que é capitalismo. Ninguém ignora que o capitalismo tem seus segmentos e que a pulverização de mercado é importante. Ninguém ignora, como diz o Domenico Losurdo na biografia intelectual do Gramsci, não está por aqui, que o capitalismo, por ser autofágico, ele pode acabar daqui a 100 anos, daqui a um mês, não sei. Não, daqui a um mês não, mas daqui a algum tempo pode acabar o capitalismo, mas o mercado continuar. O mercado é uma relação que existe desde a Grécia Antiga. Aliás, as relações mercadológicas da Grécia Antiga propiciaram a queda de grande parte da religião, que hoje em dia é vista como mitologia. A partir do momento que se expande o mercado e o homem vai tendo uma posição que não tinha antes, a ciência e toda a filosofia e a exploração, o desenvolvimento científico, a exploração de novos lugares com deuses diferentes, culturas diferentes, etc, etc, etc. E no Renascimento já existia todo um caráter de mercado que, duvidem, não caiam na lábia de achar que Renascimento era capitalismo. Capitalismo, eu sou muito assim, fechado, enfático nisso. Eu e vários esquerdistas. Capitalismo é um sistema que nasce com a Revolução Industrial, segunda metade do século XIX, junto com o socialismo, o anarquismo, comunismo. Aliás, esses nascem depois, como aliás, a esquerda ela defende tudo que não está muito bem posto. E o papel da esquerda, muitas vezes, é lidar com a neurose que já está posta no mundo. Neurose em todos os níveis sociais, econômicos, políticos. Muitos deles propiciados pelo capitalismo. Então, essa relação, veja o PSDB, por exemplo, são tecnocratas e neoliberais à direita, não extremistas simplesmente, mas, embora, não sei, Alckmin, por exemplo, faz um uso tirânico, ditatorial da polícia militar, do governo de Estado, que é a terceiro ou quarto maior exército da América Latina. Ditatorial, fascista mesmo. Mas o Dória, enfim, essas figuras neoliberais, e o Dória, como diz o Ciro Gomes, é um grande lobista, quer dizer, esta relação, né, e o PT também, que favoreceu durante o governo Dilma, mas no Lula também, muitos banqueiros, né, e etc. Isso, ninguém duvida disso, mas isso é capitalismo. Quem mais defende Estado mínimo, muitas vezes, é quem mais usa e abusa do Estado. Estado mínimo, eu sempre digo isso aqui, como diria o Paul Vigliot,
não significa necessariamente um Estado liberal, aberto, amplo, necessariamente de livre mercado. Depende muito. Significa muitas vezes um Estado tirano. Eu falei agora há pouco do Chomsky falando que não existe capitalismo de Estado. Ora, o Chomsky é americano. A capital do capital, que é os Estados Unidos, e que quem tem síndrome de vira-lata bate tanta continência, não teria todo o desenvolvimento do setor privado que tem, não fosse o Estado. Não fosse o Estado, as políticas federais, o Congresso, não fosse os agenciamentos e os arranjos políticos do Estado americano. Sem o Estado americano não haveria todo o investimento que há na ciência, no desenvolvimento, na tecnologia. Então, é neste ponto que eu digo que paralaxe, que o metacapitalismo, globalismo, etc., e vou deixar mais links aqui que complementam tudo isso na descrição do vídeo, neste ponto que eu digo que são farsas, pseudoconceitos, e que a paralaxe cognitiva representa uma falta de brio. Uma falta de brio. Você não desconsidera a autobiografia das pessoas, a crença pessoal delas. Deve ser muito levado em conta. Mas se você não contra-argumenta o conceito intelectual, você fica na superfície, na fofoca, no senso comum, rasteiro. Veja, por exemplo, o Deleuze fez um belo livro sobre o Spinoza, que fez época, nos anos 70, que ele fala da figura do Spinoza, da figura um pouco do Nietzsche. Por quê? Porque são a figura dos... Não é em termos de fofoca pessoal, porque é a figura do filósofo, né? Eram sujeitos com uma vida muito simples e que só queriam ser tolerados. Né? Então, duvide disso de metacapitalismo. É uma tentativa de transferir sistemas, muitas vezes, autofágicos endógenos, intrínsecos do capitalismo, no Estado. No Estado. Eu não vou ser um defensor assim, não quero ser um defensor de instituição nenhuma. Mas o fato é que, independentemente do sistema, e isso a história mostra, o capitalismo ele vai estar presente. E essa mercantilização e disseminação do medíocre na sociedade é bem típica do sistema capitalista. E, de novo, como diria o Chomsky, num vídeo que eu coloquei aqui no meu canal, não existe capitalismo sem Estado. Então, essa relação promíscua, ela precisa ser vista, e corrupta, ela precisa ser vista não só do ponto de vista dos corruptos políticos, mas também dos corruptores e corruptos capitalistas. Então, o uso desses pseudoconceitos foi o que eu ataquei, desmistifiquei e desmascarei. Não só eu, vários outros, como vou deixar links aqui na descrição. Bom, em relação aos pseudoconceitos, é isso. O uso é tendencioso, entendeu? Só uma última coisa, que é justamente o que eu falo no outro vídeo e que cabe repetir, e que o próprio Olavo de Carvalho tem visto, quando eu falo que é a merda que ele fez, é que os entreguistas, que ele dizia tanto serem quem estava no Estado, a esquerda, etc., os entreguistas são, isso está cada vez mais claro, os entreguistas dos recursos, patrimônios brasileiros são justamente aqueles que ele defendia. Né? E que, bom, qual seria a solução do mecanismo do Estado e do capitalismo tal como ele se encontra hoje? Isso há várias situações, desde você pensar num modelo que teria sido retirado de pauta ali, acho que em finais da Guerra Civil Americana, finais do século XIX, que era cada um, em vez de ser empregado, teria gerir a sua própria empresa, na medida em que a escravidão, para muitos americanos, até Abraham Lincoln, o Partido Republicano, mas ser empregado não difere muito de ser escravo, na medida em que você aluga o seu próprio tempo, você tem
apenas escravo do salário, algo que também aqui no Brasil se dizia muito no final do século XIX. Veja as crônicas do Machado de Assis, na abolição da escravidão, as crônicas dele desse período e da passagem da monarquia para a república. Seria um tipo de sociedade anarquista inteligente, ou pensar num modelo comunitário, mas eu tenho defendido muito a renda básica universal, e pensar aquilo que o Antônio Cândido também disse: o socialismo ele aperfeiçoou o capitalismo na medida do possível, através das conquistas e dos direitos, sejam da classe trabalhadora ou mesmo dos intelectuais, em relação a estes fatores e tal. Então, quando se diz em concorrência, em livre mercado, é preciso ter muito cuidado, muito cuidado. Não é tão fácil assim, a situação é mais complexa, o capitalismo é mais complexo. E, novamente, duvidar disso, de falso capitalismo. É capitalismo, capitalismo. Entreguismo é entreguismo.